A gente está aqui por causa de um edital de financiamento público, que é a Secretaria do Estado, a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, tem o Fundo de Apoio à Cultura, que é um fundo que ele vai para a cultura, eles lançam editais. Esse projeto está aqui por causa de um edital de circulação chamado Juntos pela Cultura 2, que contemplou 20 projetos para circularem pelo Rio Grande do Sul, principalmente pelos interiores, por lugares mais distantes de Porto Alegre, né? E basicamente em função disso a gente está aqui com esse espetáculo. É o 5º ano de existência dele, a gente completou 5 anos em abril agora. E essa é a apresentação de número 50, mais ou menos. Vocês estão quase fechando 10 mil espectadores desse espetáculo, né? E aí, basicamente, resumidamente, é isso. Seria muito bacana se a gente pudesse, né, em função do tempo, já abrir para vocês, se tiver algum comentário, se alguém, enfim, se sentiu tocado, tem alguma coisa para dizer, seria muito, ou comentar, ou perguntar, ou enfim, seria muito bacana se vocês pudessem contribuir com isso pra gente, né? Essa festa, ela nasceu de que forma, assim? Porque na festa dá pra ver, dá pra avaliar de várias formas, assim, vários pensamentos, várias ideologias, várias ideias, várias leituras de vida, né? Como nasceu exatamente assim? Vocês se juntaram, eu sei que vocês pertencem a um grupo, né? Mas vocês se juntaram, qual é a ânsia, vamos dizer assim, e qual é a ideia exatamente assim, de vocês circularem ao Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, eu não sei como nasceu, essa é a ideia, sabe? Exatamente como nasceu, porque às vezes é numa brincadeira, às vezes é numa tristeza profunda, né? Às vezes é numa vivência que eu tenho com a minha família que não está legal e a angústia de ser melhor e qual é o sentido da vida, né? Como nasceu? Eu acabei de me formar como professor de filosofia, depois de me formar como bacharel em cinema, depois de passar uma meia década estudando teatro. A gente até parece mais novo do que a gente de fato é. Andamos tendo esse feedback das pessoas. A gente é um pouquinho mais antigo do que a gente aparenta, pelo que a gente pôde perceber, pelo que falam, assim. E isso reflete um pouco porque quando eu escrevi esse espetáculo, ele é uma peça original mesmo, nasceu do nada, mas a partir disso, de concepções filosóficas sobre psicologia analítica junguiana, sobre taoísmo, sobre budismo, sobre o yin yang, sobre a relação de energia ativa, passiva, de energia da sensibilidade e da ação, potência de ação e potência de criação, potência criativa. São 5 arquétipos básicos da psicologia junguiana que são esses personagens. A ânima e o ânimos, que são a sensibilidade, a ação, o yin, o yang. Dizia-se o masculino e o feminino até certo ponto, mas depois que a gente começa a entender que parte do masculino e feminino é uma construção que a gente fez socialmente, né, mais do que qualquer outra coisa, a gente acabou descartando um pouco essa ideia. Mas a parte do amor romântico, ânima e ânimos, eu tenho em mim uma potência ânima maior, uma potência de ação maior do que uma potência de sensibilidade. No momento em que eu projeto para fora em outra pessoa, este outro lado meu, eu me apaixono por ela. Eu entendo que eu sou metade de uma laranja e a outra pessoa é metade de uma outra laranja e que a gente é alma gêmea, que a gente se encontra e tem essa potência de fusão. Quando, na verdade, aí entra essa parte existencialista, que tu provavelmente percebe, que é a reflexão de que eu sou um indivíduo completo. No momento que eu sou um indivíduo completo, eu não tenho que projetar numa outra pessoa algo que eu quero, almejo, desejo ou idealizo. Na verdade, é o contrário. A minha completude faz com que outra potência criadora me complemente e me transborde. No momento que a gente busca outra metade da gente em outra pessoa, a gente está semi-existindo. Quando a gente tem a nossa potência plena, a gente encontra em outras pessoas novas potências para criar e trazer coisas para o mundo. É assim que nascem as revoluções. É assim que nascem as ideias transformadoras. É assim que nasce a vontade de fazer um mundo melhor. E não a vontade de encontrar uma complementaridade para mim
para que eu seja um indivíduo inteiro no outro. Não, para que eu seja um indivíduo inteiro em mim, transborde com o outro e a gente transborde isso para o mundo e faça alguma coisa que vá para além da gente. E não o outro, um casal, o outro, qualquer pessoa que está perto da gente. Qualquer amigo, qualquer companheiro de trabalho aqui, nós somos companheiros de trabalho, mas também somos amigos. Também somos apaixonados uns pelos outros, né? Também nos amamos a ponto de perguntar se são um casal. E nada mais distante disso, eu poderia dizer. E dentro disso que vem. E a questão de circular é muito por causa disso. No momento que a gente está circulando, eu acredito muito fortemente que a cultura ela precede a educação, porque a cultura ela define a educação. No momento em que a cultura de um lugar, a cultura que a gente constrói, ela vai pela escola, ela vai para a educação, para continuar essa cultura passada e construir uma cultura nova. No momento em que a gente para de simplesmente aprender a resposta e começa a entender quais são as perguntas que a gente tem que fazer, quem somos, para onde vamos, o que podemos fazer de melhor para o mundo, o que é bom, o que é mal, o que é este espaço de equilíbrio entre essas duas coisas. Nesse momento a gente entende que a arte é um reflexo da cultura e a cultura ela é um reflexo da nossa geração atual para as próximas gerações reinterpretarem a nossa cultura, desenvolverem a próxima e evoluírem para um mundo melhor. A gente sai de uma sociedade do século XVI, XVII, XVIII totalmente patriarcal, machista e escrota, né? Continua sendo ainda hoje, mas a gente está num processo de ter as revoluções, porque a gente entendeu a nossa plenitude como indivíduo, a não necessidade de que tem um jeito certo de viver. Não tem um jeito certo de viver. Cada pessoa tem o seu jeito de viver. Seja casado com filhos ou um carro, uma casa, seja viajando o mundo com os amigos, seja de qualquer forma, né? A liberdade ela tá ali exatamente para isso. Para que a gente tenha a liberdade de entender como é a vida que a gente quer, o que a gente quer e o que a gente não quer. A gente fala muito sobre saúde emocional hoje em dia, porque a gente tem muita toxicidade em volta, tem muito olhar para cima da gente, querendo, não o nosso mal, mas também não querendo que a gente cresça. Porque é mais fácil ficar acomodado. É mais fácil a gente se cercar de coisas cômodas, tóxicas, do que tirar isso tudo e peitar ser verdadeiro. E aí nisso a gente entende que circular com esse espetáculo, por causa dos temas que ele traz, seja válido principalmente para ensino médio, primeiro porque é um lugar onde muitas dessas coisas estão acontecendo e onde a gente realmente começa a perceber, ok, é legal amar, se apaixonar e tudo mais, mas onde é que eu estou dentro disso como indivíduo? E nesse sentido, e também a parte da arte, né? Se a gente não tem espetáculos juvenis adultos para o ensino médio, que vontade vocês vão ter de ver espetáculo depois que vocês saírem daqui, saírem da escola, sabe? Vocês devem ter visto um espetáculo infantil e às vezes falta um pouquinho de espetáculos para a gente poder ver que, pô, teatro é legal também, que não é só para criança, ou não é só comédia, ou não é só o que a gente mais vê. Tem outras coisas também que pode ser muito interessante. É muito interessante pensar sobre o mundo e refletir sobre a vida. E talvez seja só esse momento de, olha, dá para fazer isso com a arte, com a cultura ou conversando uns com os outros. Acho que isso responde todas as perguntas. Talvez nem todos tenham esse pensamento, né? Mas foi bom que vocês conseguiram, né, enquanto a questão de ser casal, vocês conseguiram convencer. Pois é, gente. Eu achei muito interessante. Eu chico? Super chico. Não dá. Não, me somos gays. Tem que ser real. Cada um gosta de uma coisa. É bom saber. Vou investir, né? A gente pode pensar que a gente procura passar a verdade, né? Então, antes que as pessoas realmente compram a ideia, é sinal de que estamos cumprindo, enfim, atingindo o nosso objetivo. Não, parecia que realmente vocês eram um casal. De verdade, enfim. De verdade mesmo. É que ali nós somos, né?
a gente tem por cada um, pelo trabalho de cada um, assim. Então, a gente tenta trazer isso para a cena. Como esse afeto que a gente tem, esse carinho pelo outro, pode ser transpassado também pelo palco, sabe? Pode trazer, como a gente traz essa força que, enfim, é pela amizade, que é pelo carinho, admiração do trabalho. Como é que a gente traz isso em cena, sabe? Né? Confiança de estar com um colega de cena, de poder olhar e, tipo, de se entregar, né? É uma troca, né? Tipo, uma troca que a gente tem nos olhares ali, que não deixa de ser um amor. É um amor, né? Tipo, não é como vocês estão pensando, exatamente. Não esse propriamente, né? Mas físico, né? Mas é um amor, né? Porque a amizade, toda relação é uma forma de amor, né? Eu pensei que fosse quando eu tava com ela, tu era mais, né, carinho. Quando eu tava com ela, tu se meio que... É que eles já terminaram a relação. Mas Vocês viram as coisas que eu falei pra ele. Sim, mas você foi pra Mas baixo. vocês entenderam, né? Que é a mesma personagem, né? É a mesma pessoa, só que são momentos diferentes, né? Então, tipo, no momento que eu estou com ela, é aquela fase, aquele momento. Com ela foi o pós, então, tipo, a relação que ele tem com ela, na verdade é uma coisa, se eu pensar metafórica, né? Já que eles tiveram aquele encontro, né? Ele tá botando, de certa forma, um rancor pra fora, né? Ele tá despejando contra ela, porque é o que ela se tornou depois daquilo ali, né? De tudo que ela fala. E ali ainda é um momento de transição, né? É um encontro até o momento que começa, porque é o momento que eles cantam ali, começa a ruptura deles, né? Pra chegar onde ela se tornou, né? Então, mas que legal ver esse feedback, interessante pra nós. E é legal essa identificação, né? Porque de certa forma eles têm na peça praticamente a idade de vocês, vão pensar, né? São adolescentes. Então é um lugar do que vai se tornar depois, do que foi antes e quais são os conflitos que estão acontecendo. E acredito que muitos de vocês devem estar, o que eu vou ser, ou o que eu fui, quer deixar um pouco a infância de lado para me tornar uma outra coisa. E é sempre um pouco, a adolescência é sempre bastante conflitante, esse processo de transição, né? É o julgamento dos outros, né? O olhar, né? Essa questão ela traz a questão do ursinho de pelúcia, que com certeza a maioria tem ursinho ou brinquedos e aquela coisa muito Toy Story, né? Tipo, que todo mundo tinha o seu e não tinha vergonha. Vai ficando adolescente, tu não vai ficar falando, né? Tu imagina, coisa de criança e tal, né? E tu meio que abandona isso, né? Essa centelha da infância. Mas na verdade ela tá presente em cada um de vocês, só tá escondidinha lá. Exato. E a gente... É a questão de quão bom é quando tu consegue fazer isso acordar, porque tu não precisa se preocupar tanto com os olhares, os julgamentos dos outros, né? Meu Deus,